Amigos, amigas, nação tricolor do meu coração, que eu tenho orgulho de fazer parte. Eu prometi para mim mesmo que quando a gente passasse por essa grande, extensa e, sobretudo, desgastante jornada de jogos decisivos, mas ainda em fase classificatória, com exceção da Copa do Brasil, que é mata-mata, eu iria fazer um vídeo aqui no canal, trazendo um panorama que eu julgo como importante para a gente poder ir agora para o momento talvez mais importante, que gera mais entusiasmo, que palpita mais o coração e tudo mais, que é o momento de final, é o momento de quarto de final, o momento de semifinal, o momento em que a gente costuma dizer no futebol, né, que o filho chora e a mãe não vê, né, onde o bicho pega e é hora de separar os homens dos meninos, né. Eu até resenhei em uma dessas jornadas falando que ia cantar aquela música de Lázaro lá, né, vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque o Bahia passou pela prova. Talvez sem encher tantos olhos, talvez ainda com algumas lacunas, que a gente já tinha a dimensão que não iam ser totalmente preenchidas nessa sequência. Mas o Bahia passou pela prova. Conseguiu vencer todos os seus jogos, com exceção do jogo contra a equipe do Caxias, que foi empate, mas o Bahia acabou se classificando. Depois do Bavi do Campeonato Baiano, com resultado frustrante e aquelas, entre algumas aspas, invenções de Rogério, né, como a situação de Adriel e algumas outras modificações no decorrer da partida. Depois dali, o Bahia só venceu, só alcançou os seus objetivos dentro das competições que disputou. Então já teve semifinal, ida e volta de Campeonato Baiano, teve fase importante e decisiva, mas ainda de grupos da Copa do Nordeste. Hoje, cara, ainda falta uma rodada. E o Bahia tem 18 pontos conquistados. É o líder geral garantido da Copa do Nordeste. E é o líder do Grupo B com 10 pontos de distância do segundo colocado, que é o Fortaleza. Não começou a temporada tão bem, mas ainda assim é um time que vem se consolidando ao longo dos últimos anos e tem sua presença novamente, mais uma vez, garantida no Campeonato Brasileiro da Série A. Então o Bahia conseguiu superar esses obstáculos, ter não só preparo físico, porque ninguém se machucou ao longo desse processo, de maneira muscular, eu tô falando, né? Porque Rian teve lesão ali no tornozelo, e enfim, teve aquela situação de Rezende também, que voltou rapidamente e tudo mais, mas lesão muscular mesmo não teve, e isso daí é algo que pode ser controlado. Outros tipos de lesão já é um pouco mais complexo para você poder controlar, e outras realmente não tem como serem controladas, é acidente de trabalho e faz parte do processo. Então o Bahia passou por esse processo intenso, com o perdão da repetição da palavra, sem ter jogadores lesionados, né, sem ter jogadores com problemas musculares, e passou por esse processo conseguindo aí ter tranquilidade, com exceção do jogo contra o Caxias, né? Ou seja, sem ter uma carga emocional tão forte. Houve uma carga emocional muito forte no Bavi, por conta de tudo que já vinha sendo construído, por conta de tudo que aconteceu, inclusive, no primeiro Bavi do Campeonato Baiano e também no jogo contra o Caxias. Esse jogo, inclusive, houve essa carga emocional de maneira completamente desnecessária, né? Convenhamos, completamente desnecessário. O Bahia não precisava passar pelo que passou, mas acabou passando. Então, já que agora a gente passou pela prova, dando glória a Deus, como eu disse, com 18 pontos na Copa do Nordeste, líder geral garantido mesmo com a rodada de antecedência, no final, na final do Campeonato Baiano, tendo a vantagem de decidir dentro de casa, e na terceira fase da Copa do Brasil, agora a gente pode parar para poder analisar o que está por vir. Hoje o Bahia tem um time titular, hoje o Bahia tem uma estrutura, hoje o Bahia tem uma espinha dorsal. Hoje esse time titular é composto por Marcos Felipe. Eu não estou falando que eu concordo com tudo, mas enfim, Marcos Felipe, Santiago Arias, Canu, Vitor Cuesta. Canu, apesar de eu ainda ter críticas e ressalvas a ele, melhorou, tá? Nos últimos jogos, inclusive no Bavi. Deu uma vacilada ali porque já estava com amarelo e correu o risco de ser expulso. Mas não dá para dizer que Canu fez um jogo ruim. Canu, Vitor Cuesta e na esquerda Luciano Juba. Em determinadas situações, Rezende entra na esquerda, mas o titular é Luciano Juba. E Juba tem que ter um espaço nesse time, porque tá jogando bem. No meio campo, o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli. E na frente, alguém e Tassiano. Esse alguém tende a ser Everaldo. E vinha sendo Everaldo. No último jogo foi Estupinhan. E pode ser Biel. Eu acho que Biel é o cara para poder se encontrar nessa posição de segundo atacante. Jogando não só aberto, como por dentro também.
Ademir é um cara de velocidade, de explosão e que melhorou, e que evoluiu também nessa temporada. Até a finalização, que ele tinha dificuldade, tá um pouco melhor. Ainda não é ideal, ele peca ainda na tomada de decisão, na frente do goleiro, mas a qualidade para definir, para finalizar, pelo menos, melhorou. Porém, ainda assim, eu vejo o Ademir muito como um cara que explora corredor, um cara que atua pelo lado, um cara para jogo de transição a todo momento e tudo mais. E sem tanta facilidade quanto o Biel de conseguir jogar por dentro, né? De promover alguns dois toques, né? Ali, um, dois e tudo mais. Biel fez isso demais nesse jogo contra o Maranhão, né? Um jogo chatinho, um adversário que sabe defender. E o Bahia estava meio que em ritmo de jogo treino e tudo mais, apesar de ter exercido um controle, mas Biel fez muito isso e ele faz isso bem. Então é um cara que eu acho que inevitavelmente vai conquistar essa posição. Mas hoje, na estrutura do time titular, é o Everaldo titular. Né? Então, tirando essa dúvida entre Everaldo e Biel, mesmo eu achando que hoje, no final das contas, sem escala Everaldo como titular, o resto do time todo sem já sabe escalar. Então a gente passou por essa prova, como eu disse, já com a definição de um time titular que pode ser moldado, pode ser modificado, de acordo com a característica do adversário, de acordo com aquilo que é projetado em termos de estratégia e tudo mais, mas há um time titular. Chegamos depois desse momento turbulento e de muitos jogos e tudo mais com o time titular. E agora vamos ter aí uma semana para treinar para a primeira final, uma semana para treinar para a segunda final, por conta obviamente, do fato do Bahia preservar todo o seu time, praticamente, para o jogo contra o Belo, contra o Botafogo da Paraíba, e isso é justo. Quando a gente trouxe a informação em primeira mão exclusiva, um dia antes da partida, de que o Bahia jogaria com a equipe titular contra o Maranhão, a gente já havia comentado isso aqui com vocês, né? De que isso estaria acontecendo, porque os atletas iriam chegar ali a um nível de desgaste aceitável, razoável, para não precisar viajar no meio de semana e ter a semana toda de descanso e preparação para o jogo mais importante do momento agora, que é a final do Campeonato Baiano, o primeiro jogo sendo lá no Barradão, tá? Então, apesar de tudo, apesar de estar aqui montando a equipe titular, de estar emitindo minha opinião sobre alguns pontos, algumas escolhas, algumas questões, o que eu quero mais exaltar nesse vídeo de hoje é o trabalho da direção de saúde e performance, de quem atua nos bastidores do clube, porque o Bahia passou por momentos de grande desgaste psicológico, mental, emocional e principalmente físico. E todos os outros desgastes reverberam um desgaste físico e conseguiu passar bem. A gente percebeu um desgaste dos jogadores nessa partida contra o Maranhão e em algumas outras situações, mas levando em consideração o nível de jogos importantes, decisivos, clássicos, mata-mata, etc e tal, o Bahia conseguiu superar as adversidades, superar, né, a si mesmo e os obstáculos que vão surgir no meio do caminho e chegar agora para o momento mais importante ainda desse primeiro semestre, de finais de Campeonato Baiano e de fase de mata-mata da Copa Nordeste, bem, ok, apto e agora podendo trabalhar, podendo treinar. Não tem discussão. Como eu disse e reitero agora focado nisso, tá? O Bahia tem que colocar o time completamente alternativo no jogo contra o Botafogo da Paraíba. E eu não tô nem aí pro Vitória da Bahia. Tô cagando pros caras. Não é por conta da situação deles. Tô nem aí o que vai acontecer lá, se eles vão ficar em quarto, se eles não vão classificar, se eles vão pegar o Sport, se eles vão pegar o CRB, seja lá quem for que eles vão pegar. O Bahia, respeitando o seu próprio planejamento, precisa, tem que botar o time alternativo contra o Botafogo da Paraíba. Por mim, nem Rogério Ceni viaja. Bota o treinador do Sub-20, o auxiliar para poder comandar a equipe, Charles Rembert aí. Talvez nem Charles Rembert, porque ele é responsável pelas bolas paradas no treinamento, no dia a dia. Então, nem ele viajar vai ser interessante. Ele tem que estar também no dia a dia de preparação para o Clássico Bavi, para esses jogos importantes que teremos pela frente. Eu espero que não esteja nem sendo cogitado levar os jogadores para essa partida contra o Botafogo da Paraíba, que compõe hoje o elenco principal do Esporte Clube Bahia. A não ser que haja alguma exceção, e aí não tem problema, como por exemplo Jota, Sidney, Roger Gabriel, atletas que não estão sendo utilizados, que fazem parte da base, Caio Roque, que querem ter rodagem, querem ter oportunidades, querem mostrar o seu valor, né, e que vão poder atuar sem ter aí qualquer forma de comprometer a composição desse time titular, desse time principal do Esporte Clube Bahia. Então, pelo amor de Deus, cara, tá nem em cogitação isso, Bahia. Não é para levar ninguém, time completamente alternativo reserva no jogo de quarta-feira, que eu acho que é quarta-feira, né? No jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Mas parabéns aos atletas, eu tenho ressalvas para fazer, eu tenho ainda minhas preocupações enquanto torcedor para como o time vai se desenvolver no Campeonato Brasileiro da Série A. O próprio Rogério Ceni reconhece que o time ainda não está no nível físico ideal e ainda não tem a capacidade ideal para poder competir nesse aspecto, e isso
é muito exigido em um campeonato brasileiro da Série A, o nível de competitividade é grande, muitas equipes às vezes não têm a capacidade técnica do Bahia, a forma de se articular e de chegar à frente que o Bahia tem, com o meio criativo que o Bahia tem, mas conseguem muitas vezes bater de frente por conta da capacidade de competir. Então o Bahia ainda tem que melhorar em alguns aspectos, e aí é o dia a dia de treino, composição de peças que podem vir a chegar, né, estratégias pré-pensadas, analisadas e tudo mais para poder ter uma estrutura capaz de suportar determinados embates, né? Mas até aqui o time vem conseguindo os resultados, o time vem conseguindo sobrar e está conseguindo fazer uma campanha que, querendo ou não, independente dos adversários, a gente não faz em todo ano, né? Vai pegar muitas dessas mesmas equipes aí em todo o começo de temporada, porque são times que estão jogando Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, e não conseguem encontrar tanta facilidade e tranquilidade para desenvolver o seu jogo como agora. Até para poder controlar a partida, rodar a bola, acuar o adversário. Independente da circunstância, o Bahia tem feito isso. Às vezes não faz isso o jogo todo, às vezes não faz isso da maneira perfeita, mas faz isso. É uma característica do time que vem sendo desenvolvida e que precisa ser aperfeiçoada, obviamente, para poder chegar bem no Campeonato Brasileiro da Série A e corresponder a nível de competição e fazer com que o torcedor aí sim tenha segurança, confiança nessa equipe e na forma do time atuar. Mas é por aí o caminho e eu acho que as coisas tendem a fluir, principalmente com os problemas que foram surgindo ao longo desse caminho, né? O Bavi mesmo no final de semana, a gente viu como o time estava pilhado, envolvido no jogo que aconteceu pela Copa do Nordeste e a gente sabe que esses atletas já aprenderam, pelo menos do primeiro para o segundo jogo, o que é atuar num clássico, o que é jogar um Bavi, o que é vestir a camisa do Esporte Clube Bahia em um clássico tão pesado como esse, né? E agora é aprender do segundo para o terceiro clássico que o nível de concentração tem que estar elevado e que não pode ter nenhum tipo de motivo que venha dispersar os atletas e fazer com que a gente se perca e faça cair o nosso nível de capacidade técnica por conta de outros fatores ali que fazem parte do jogo, mas são muito mais subjetivos. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí a análise depois dessa sequência exaustiva, pesada que a gente teve pela frente, é mais ou menos essa. Não tá perfeito, não tá completamente lindo e maravilhoso, mas tá bom e tá acima de muitos outros, inclusive outros times de Série A. E é por aí que a gente vai, né, melhorando, elevando o nível e buscando crescer cada vez mais. Beleza? Bom, gente, é isso. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, que é muito importante pra gente. Um beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?